Você está assistindo Teoria de Tudo. Rádio ar, uma conversa séria, coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Não necessariamente nessa mesma ordem, né? Porque agora o programa é à tarde. E eu começo pelo bom dia, mas é boa tarde, boa noite, bom dia. Então tudo tá valendo porque estamos hoje no ar pelos streamings da internet, pelo Facebook de Sabe Caxias, pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo WhatsApp, no seu e-mail, onde quiser. E também, é claro, na nossa rádio sabecaxias.com.br, desde 2010, trazendo para você, também agora, né, voltamos a ser Rádio Portal, informações, notícias de forma, né, segura, independente e nos superando todos os dias para que possamos sobreviver, né, nessa nossa profissão de jornalistas, de comunicadores, que todo dia se transforma, mas a informação é a mesma, o rádio continua da mesma maneira, a linguagem, a roda continua sendo redonda e, portanto, a palavra, o conteúdo é o que vale. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer inenarrável estar em sua companhia. Segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025, 15 horas 25 minutos, é a hora oficial do Brasil nesta tarde, que está meia, né, enchavuscada, 17 graus é a temperatura da primavera, tempo nublado, chove, chuva, né, e você que está por aí, fique, né, sabendo que a vida continua e é preciso, né, saber viver, como diz o poeta. Vamos em frente, eu vou pular hoje os destaques, depois eu falo dos destaques, depois eu falo de uma matéria legal que a gente vai trazer aqui sobre o uso excessivo de telas por crianças, que preocupa especialistas, né, onde você vai também saber como lidar. É difícil, né? Não é só crianças que usam tela o tempo todo, nós usamos também. Então, né, como é que nós vamos dar exemplo, né? Como é que nós vamos dar exemplo para as crianças se nós não conseguimos nos libertar dessa escravidão tecnológica necessária? Tudo anda mais rápido e ao mesmo tempo nem sempre, enfim. E vamos diretamente para a primeira pauta, que é sempre querida, a presença da minha colega, minha presidente, Lisete Ozelame, da Associação Rio Grande de Imprensa, mas ela é também multifacetada, ela é radialista, ela é relações públicas, não é? E ela produz com qualidade muitos eventos, e um deles, né, é o Salvia, que vem se consolidando cada dia mais aqui na Praça das Feiras, em São Pelegrino, nossa gloriosa São Pelegrino. Salve ocorre nos dias 29 e 30 de novembro na Praça das Feiras, em Caxias. Vou trazer ela para a tela aqui para a gente conversar sempre. Lisete Ozelame, minha querida, boa tarde. Oi, boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos os teus seguidores do Sabe Caxias, Teoria de Tudo. Aliás, maior sucesso que você está fazendo, né, Miguelito? Para quem não sabe, a gente chama o Miguel de Miguelito, só porque quando a gente gosta muito da pessoa, a gente faz um carinho, faz uma referência especial. E você é diferente, né, na forma de comunicar, no teu jeito de fazer, e achou um nicho de mercado diferenciado, que eu acho que isso que faz, né? No momento que a gente está vivendo com tudo tão tecnológico, e muita gente fazendo muitas coisas, alguns não sabendo o que estão fazendo, outros sabem o que estão fazendo e sabem como fazer. Por isso que é Sabe Caxias. Então, muito obrigada, estou adorando estar aqui contigo novamente, e obrigada pelo convite, Miguel. Obrigado, querida. Miguelito é você que me chama exclusivamente, portanto é um carinho exclusivo que eu guardo, né? Muito bom. Desde o tempo que fomos colegas na Rádio Caxias, em 98, já se vai um tempão, né? Já se vai um tempão. 27 anos. É, a idade do meu filho, né? Que tá... O Persona tem 28 anos este ano, de 2025. Completamos 28 anos ininterruptamente. Que É uma legal. data, é um período bem intenso. Às vezes tenso e muito intenso também. É, mas tu com a tua diplomacia, inteligência emocional, essa simpatia que tu trazes aí, para nossa época, eu te agradeço os elogios, que é 1% de inspiração e 99% de trabalho, que eu não chamo de podcast, né? Virou moda os podcasts, eu chamo de rádio com imagem, né? Desde a pandemia que me isolou lá em casa, usamos essas ferramentas e ficou legal para conversar
com pessoas queridas presencialmente ou de forma, né, à distância que nos permite, né, Lisete? Uhum. E falar de coisa boa. Acho que um dos aprendizados da pandemia foi esse. Também É. eu fazia a rádio direto, né, com convidados no estúdio. Quando veio a pandemia, a gente ia colocar em live, e hoje a gente continua colocando em live. Mesmo quando os convidados vêm no estúdio, a gente entra em live, mas também tem a oportunidade de fazer entrevista com gente de fora, de Caxias, do estado, do Brasil, o que realmente é muito bom, muito prático até. Como era o telefone, né? Só que tem imagem. Né? As coisas mudaram. E a gente está junto. E se você não souber fazer, não adianta. Pode ter a melhor tecnologia do mundo, né? A Lisete sabe que faz. E por isso faz o Sálvia também, que já. Qual a edição do Sálvia já, Lisete? Nós estamos na 6ª edição. Começamos em 2019, não fizemos um ano em função da pandemia. Então, nós estamos este ano na 6ª edição, e ele vem, Miguel, crescendo significativamente em termos de público, em termos de cozinhas e espaços de enogastronomia, de quitanda, de boutique, de venda, de patrocinadores, apoiadores e, muito especialmente, também de atrações musicais e culturais, porque ele é um evento com o seu mote central na enogastronomia, mas a gente tem um grande palco de shows e atrações que, né, você entra lá, você tem tudo para comer, beber, se divertir, comprar, e ainda por cima tem um grande palco de atrações. Esse ano está assim absurdamente recheado com essas atrações culturais. Nós temos sempre assim uma preocupação em privilegiar as bandas locais. Aliás, né, eu já te cobrei, quem sabe ano que vem tu manda com antecedência, né, Miguel? Sim. Tipo assim, janeiro de 2026, você já manda com antecedência. A gente sempre faz de um ano para outro, porque para realizar esse festival, nós precisamos do apoio das LICs, a municipal, a estadual também, porque é um evento aberto, ele é gratuito, e nós precisamos de recursos para poder viabilizá-lo, para pagar a estrutura de tendas, ele é 100% coberto, tem as cozinhas, tem o palco, tem som, tem luz, tem todas as bandas, todos os artistas, e todo mundo, Miguel, precisa ser remunerado. Claro. Né? Todo mundo. Não é um evento beneficente, ele precisa acontecer. É um grande evento cultural, turístico, gastronômico, e ele precisa efetivamente acontecer. Então, este ano não é diferente, as pessoas não pagam nada para entrar no Sálvia. Se você passar o dia inteiro lá sem consumir nada, você não gasta nada. E ainda assiste uma série de atrações. Mas, claro que nós temos, e a gente gostaria que as pessoas fossem e aproveitassem e consumir os produtos locais. Nós temos o chopp, temos os espumantes, temos vinho, temos drink, temos café, temos todas as bebidas, e este ano a Bocate está voltando, este ano nós teremos o espumante da Maria Reis também lá dentro, que está fazendo o maior sucesso. Nós temos muitas operações de cozinhas, bebidas, a quitanda, nós temos doces, enfim, tudo está lá dentro. E este ano também com uma grande novidade, viu, Miguel? Manda lá, então. Vou te contar a novidade. Conta. Esse ano nós teremos uma premiação, um destaque gastronômico do Sálvia. São 4 categorias que serão avaliadas. A Maria Beatriz Dal Ponte, a Tis, como ela é carinhosamente conhecida, que é uma sommelier de azeites e entende muito de gastronomia, ela é a curadora desta premiação. Nós iremos premiar 4 categorias. Restaurantes, a outra categoria é pizza, lanches e cachorro-quente. Não dá para misturar pizza, hambúrguer, cachorro-quente com outros tipos de prato. Uma categoria de doces e a outra serviço, avaliação do serviço de bebidas, vinhos, espumantes e chopp. Se está geladinho, como que ele está sendo servido, enfim. Então, são 5 pessoas que compõem um júri técnico.
E Legal. talvez no próximo ano a gente estenda e coloque um totem lá dentro para fazer uma avaliação também do público. Por que a gente está fazendo isso, Miguel, que eu acho bacana trazer? Porque é uma forma também das cozinhas, bebidas, o pessoal que expõe lá no Salve a sua enogastronomia, se dá uma puxada também, né? Opa, Claro. vou querer ganhar o Legal. troféu. Quem ganha com isso é o público que está lá É o presente. público. É com certeza o público. Então, esse ano temos esta novidade no Sálvia. Teremos um Sálvia ampliado com 2 tendas a mais, porque tem muita gente que entrou no Sálvia este ano. E temos uma grande atração musical, além de todas as nossas bandas locais. Temos o pessoal do Espaço Kids, que vai fazer as suas apresentações. Teremos até um mágico, Miguel. Olha, que legal. Eu acho que eu vou pedir para ele fazer uma mágica lá. Aparecer Alguma... grana, aparecer dinheiro na conta. Quem sabe para trazer bastante dinheiro para todo mundo. A gente coloca na fila ali, Miguel. Sim, já vou. Eu Já. vou fazer algumas pedidas para ele. Também Boa. nós teremos 2 grafiteiros, que é aquela arte de rua que é maravilhosa. Eles vão estar fazendo os grafites dentro do Salve, ao vivo. E Olha, que além das legal. bandas, Lúcio e Anel, por exemplo, que é maravilhoso, né? Nós teremos no sábado, às 18 horas, a partir das 18h15, o Ney Lisboa e banda. Olha, querido caxiense, né? Na Lisboa, que é O ano passado, nacionalmente. nacionalmente, ano passado a gente trouxe o Borghetinho, que mesmo que não seja natural de Caxias, ele fez muito sucesso em Caxias. Quando a gente fazia as campanhas do agasalho, ele vinha de cortesia para Caxias, para levar gente, para atrair público, para a gente arrecadar bastante. É um cara que tinha uma ligação muito direta com o Caxias do Sul. E ele foi convidado, veio ano passado, super querido, atencioso, ficou mais tempo no palco, o pessoal gostou muito. E esse ano, o nosso querido, então, daqui, Ney Lisboa e banda também no palco do Sálvia. Muita gente não sabe que o Ney Lisboa é caxiense porque ele Pois foi é, para a capital há muitos anos, mas ele é de muito, mas ele é Caxias. daqui. É, Ele é desde o daqui. primeiro disco, para viajar no cosmos não precisa gasolina. Ele é Sim, muito bom. Aliás, o Júlio Falavinha, baterista caxiense, tocou com ele muitos anos também, né, que toca com a filha do Gilberto Gismonti. e de banda tu entende, né, Miguel? De música É, e, tu entende, né? Tem e que olha, falar. imperdível. E o fato de tu trazeres essa competição saudável, eu acho que gera, inclusive, né, um paradigma de melhoria de serviços. Nós temos, assim, o desejo, né, de juntar a informação para uma cidade turística com qualidade de serviços, Sim. qualidade de recepção, qualidade de cultura. E o Salve reúne mais ou menos, né, um laboratório disso tudo, né, Elisete? Tu sabe, Miguel, que lá no Persona, na Rádio Caxias também, todas as minhas andanças e projetos, a gente sempre bate na mesma coisa. Já que você vai fazer, faz bem feito. É, E outra coisa, é atender bem. Quando você é, entra num restaurante, numa loja, em qualquer lugar, quando você entrar no Salve, tu está mostrando a imagem, está linda ali, a gente faz um pórtico de recepção, depois tem as meninas na entrada, você só quer ser bem acolhido e recebido. é E é o verdade. mínimo que a gente pode fazer para as pessoas é isso. E o nosso comércio, a gente fala com bastante frequência, é um comércio muito bom, tanto o comércio de rua, esse de lojas tradicionais, como da área da gastronomia. Nós temos muitas coisas, Caxias. Inaugurou, abriu muita coisa, É, muito. E eu nunca vi tantos cafés, por exemplo, em Caxias do Sul, uma coisa que não tinha. Novos restaurantes, chefes de cozinha se formando. Mas o que, que precisa? Além de uma boa comidinha, que eu acho que a comida tem que ter sabor, tem que ter é. atendimento. E esse ano tem uma outra novidade ainda. O Que Salva legal, tá disruptivo esse ano, que ótimo. está cheio de novidades. Ótimo, A gente parabéns. teve a participação com a diretora do SENAC, a Denise Sefrim, no Salve passado. Eles Sim. vieram, montaram ali um espaço não tão grande, com um chefe de cozinha, fazendo workshop, fazendo uma comidinha e servindo as pessoas que estavam ali, tudo gratuito. Lotou. Ano passado lotou. Eu passava por lá e digo, gente, não tem nem cadeira para sentar. Este ano eles vêm com o dobro do espaço, Miguel, e Sim. com um cardápio selecionado e feito exatamente para o Sálvia.
Olha que legal. Nos mesmos moldes, tu não precisa se inscrever com antecedência, vai ter Uhum, muitas cadeiras na frente do espaço do Senac, aqui pela entrada da Rio Branco. As uhum, pessoas se inscrevem ali na hora, participam da aula show do chefe de cozinha e depois degustam o prato. E tudo uhum. gratuito dentro do Sálvia, porque o Senac está com um processo bem bacana, volta agora com toda Uhum. uma estrutura para a área da gastronomia, Miguel. Ah, Então, legal. eles vêm assim muito fortes, com Sim. uma obra nova, com uma construção lá no Senac, e a Uhum, Denise Sefrin, que é a diretora, a nossa parceira, vem assim para uhum. revolucionar. Então, também é uma boa novidade para o Salve esse ano. Além dos livreiros andantes, Opa, vem uma Kombi com escritores de Porto Alegre, de Caxias, que aqui da legal. região, que Aham, estarão ali no Sálvia também, com uma Kombi uhum, também, já que é um festival de arte e cultura, uhum. mostrando seu produto, que é a sua obra, sua literatura, e vendendo livros. Então, tem bastante coisas, assim, Muito, muitas muito. coisas acontecendo. Muita atividade É, cultural, né? sim, Circense, sim, gastronômica, né? E vai. nós evoluímos. Eu sou bem otimista. Tu sabe que aqui onde está o Sálvia hoje, com toda a remodelação da Uhum, Olavo Bilac, ali com a Vila Basílico, toda uhum, aquela tá região, lindo, tá é, bacana. há muitos anos atrás, Uhum. nós fizemos um trabalho jornalístico, falando agora de jornalismo, porque era Ah, é? invadido isso aí pelo Guincho Cabica, tu deve lembrar, né? É uma Sim, área. não só É, ali, como atrás do shopping, ali onde chama é, a Praça do Trem, ali é chamada Praça do Trem. Ali tinha o Ferro exatamente. Velho também. Invadido, porque a área é federal, não é? E Sim. aí, né, nosso colega em comum, o João Cláudio Garavalha, Uhum. trabalhávamos na Gazeta de A Caxias, então Gazeta de fizemos, Caxias. fizemos esse processo, e aí, veja, hoje virou aí um lugar de eventos com a Praça das Feiras, com o Sálvia já na sexta edição. Já tem projetos, já está desenhado para ser uma praça coberta aí também, né? O que vai melhorar ainda mais, né, Lisete? Sim, sim. Sabe que para fazer o Sálvia, o custo é imenso. Imenso por quê? Porque a gente tem, começa a cobertura aqui da Feijó Júnior, vai até a Avenida Rio Branco. Não Uhum. tem como você fazer sem cobertura, porque você pega um Não. tempo como hoje com chuvisqueirinho, ou sol forte demais na cabeça das pessoas, É. nas comidas, nas cozinhas, estraga, ou uma Uhum. chuvinha, ou alguma coisa assim. Então, ele é todo coberto. Essa estrutura de cobertura é o maior custo que nós temos no Sálvia. Das Uhum. rubricas do orçamento, essa cobertura. Depois, claro, é toda a sonorização, palco, telão de LED, etc. Uhum. Mas isso consome muitos recursos, mas nós não temos como fazer diferente. É. Não, não há, porque nós precisamos propiciar o mínimo de conforto para os visitantes, para quem vai no Salva, para quem está trabalhando lá dentro, pensa, você ficar o dia inteiro com a cabeça no sol, na chuva, ou Não se dá, né? chove, você tem que cancelar, nós não É. temos como cancelar o Salvia. Não, Com não. sol, chuva, frio, calor, ele É. acontece. Isso é bom. Mas São Pedro tem sido bem querido com a gente, viu, Que Miguel? bom. Ah, não, que bom. É o momento, é primavera, né? Tomara que, né, É, que passe, né, essas ondas de sim, mudança logo, né? Nós temos o pensamento positivo sempre de acreditar e sim. levar esperança. Eu acho que o festival de cultura, alegria, a gente fala isso, né, Elisete, para a gente concluir aqui, é que logo depois da pandemia, quando Sim. começaram os primeiros shows presenciais, o pessoal se emocionava, né? Parecia que tinha terminado uma guerra, parecia assim aqueles, Uhum. né, nos shows que eu ia, parecia que tinha, assim, que a gente tinha saído da Sim. Segunda Guerra Mundial, dos bunkers e qualquer música era emocionante, assim. Então, Outra, né? e parece que nós não vivemos isso, mas vivemos. E a cultura permanente, né? Ela precisa ser permanente. Ela não pode ser um movimento, né? Que Sim, passe, né? E é essa região verdade. aí é muito ampla nesse sentido. São Pelegrino, eu acho que é um centro cultural da nossa cidade, da Serra, eu acho que quase, E ela né? sim, ela está ficando linda. Aquela reestruturação e revitalização do pátio da estação, que ficou É. maravilhoso. Agora, Uhum. aqui, mais para o lado de cá, atravessando a Feijó Júnior, ali onde tem agora tem a Secretaria da Cultura e a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, veio já a locomotiva, né, que está ali instalada. Eles fizeram toda essa remodelação
que eu acho que eles, a princípio, pelo menos essa informação, eles fazem a entrega agora no dia 18 de novembro, amanhã, portanto, e sim, depois eles têm toda uma outra parte, tem esse que agora você está colocando aqui na tela, né, que é esta obra aqui. É o monumento da celebração dos 150 anos da imigração italiana. Da imigração italiana, o Renato Solio, que é o arquiteto que fez o desenho, que também vai ser inaugurada, e depois tem a outra parte, indo mais próxima a Marechal Floriano, aonde terá lá um teatro aberto, né, um espaço, não chega a ser um anfiteatro, mas que vai ser bem bacana para shows, para apresentações. Então, esse conjunto aqui vai ficar tudo muito bom. E o Sálvia não tem outro local para fazer, a não ser exatamente ali na Praça das Feiras, que é muito convidativo. É um evento aberto, Miguel, é gratuito. Se quiser levar teu banco, tua cadeira, é um evento que tem pet friendly, aceita pets, é um evento que a gente trabalha a questão da sustentabilidade, junto com na gestão de resíduos, junto com a Vitória, que é bióloga, e a gente faz com a Casulo, ela é contratada justamente para fazer o recolhimento dos resíduos recicláveis, do lixo orgânico. Não vai o lixo orgânico para aterro, ele vai para compostagem, isso que é importante. Muito. Esse lixo orgânico do Sálvia não vai para o aterro, vai para a compostagem, ele volta para a natureza. E assim os resíduos recicláveis também, já está dizendo, eles vão para a recicladora aqui em Caxias do Sul. E tem o cata-caca, né, dos pets também. Cata-caca, não conhecia esse belo nome. Eu rio toda vez que eu digo, porque eu tenho que parar para dizer. É cata-caca dos pets, legal. Dos pet friend, que são muito bem-vindos, são queridos, eles desfilam pelo Sálvia, é a coisa mais querida. Também, então, a gente tem essa preocupação, as cumbucas e os pratinhos de serviço são da Orquídea, que são de farelo de trigo, que são biodegradáveis. Percebe que é toda uma preocupação nossa também com a questão dos resíduos que nós geramos no Sálvia. A gente tenta pegar todos os lados do evento e a cada ano a gente diz, opa, isso falhou, acho que poderia ser diferente. Aí no ano seguinte a gente vai lá e faz a correção. É isso. Sempre é possível, né? Em todas as instâncias e dar exemplo. A gente está vendo em tempos de COP30, né? Se fala muito, mas na prática a gente precisa agir, né, Lisete? E é um custo, né? Tu sabe que a gente tem um custo também com isso. Mas a gente vai atrás, busca, faz força para a gente conseguir contratar e ter isso no Sálvia, porque depois que você começa com esse processo, não tem como você voltar atrás, colocar lá uns tonéis para arrecadar resíduo e misturar tudo. E esse custo que tu fala de produção é muito mais barato que o custo, né, de repercussão que nós vivemos. Né? Para nós aqui, empresa, Interface, ele é significativo, então a gente tem que correr para buscar recursos no mercado para poder pagar a empresa para fazer isso, porque são 2 dias, né, Miguel? Sim. Começa de manhã, tarde, até o final do dia sábado, depois no domingo, e há uma equipe para fazer isso. Legal. Então, mas a gente consegue. Consegue, sim. Fiquei muito triste de não ter podido comparecer no lançamento semana passada. Eu sei que teve um evento bem legal. Você perdeu o melhor lançamento do Sálvia. Miguelito, azar o teu. Azar o meu. Não me fala que não vou ficar me sentindo mais culpado ainda. Mas eu gentilmente recebi, né, o kit. Bom, o vasinho de Sálvia está em cima da mesa aqui, decorando a sala também, uma parte, né? Então, agradeço, não vai faltar oportunidade. A vida é a corrida, a gente sabe, mas ela é boa, né? Eu sei que é corrida. O chefe Charlie Tech, que é um querido, que é um cara que é de Nova Bassano, mora em Caxias há muito tempo, foi o cara que ganhou o primeiro prêmio nacional lá na Ana Maria Braga ainda. Sim. O concurso aquele de chefe de cozinha tinha um nome, e ele está agora instalado aqui em Caxias com a sua padaria. Ele fez o doutorado
em biotecnologia de fermentação de pães. Olha só. Nossa, ele é maravilhoso. E ele esteve lá, nosso convite, coisa mais querida. Sim. Não, ele deu uma aula e depois ele fez o ravioli. Uhum. Ele fez com a massa Sim. prontinha na hora, com uma farofa crocante. Miguel, nunca comi nada igual. Acredito. Falando sério? Não, Falando eu sério. acredito. Eu Vou ter que mandar ele fazer um outro pratinho, então, especial. Tá bom, que bom. Aí sim, aí será mais uma que eu guardarei no coração. Além do Miguelito, que você me chama, né? Guardo no coração também este especial convite da minha querida amiga Lisete Ozelami, trazendo aí mais uma das suas atividades, o Sálvia, né? Vamos dar aí uns 5 minutos para falar da Ari, já que não sei se nós teremos outra oportunidade nessa correria, né? Tem a entrega do prêmio, enfim, você é o presidente da associação. Já faz um ano, né? Quase que tu tá. Não. A gente assumiu, a Adriana Silva e eu assumimos em abril. Então, só em abril vai fazer um ano. E aí, rápido, são 2 anos, né? Sim, a gente trabalhou fortemente agora nos últimos 15 dias. Eu trabalhei todo final de semana em cima disso. Nós vamos fazer a entrega do troféu da Ari Serra Gaúcha agora no próximo dia 3 de dezembro, ali na Cantina Tonet. E esse ano seremos abraçadas pelas entidades do comércio, CDL, Sindigêneros e Sindilojas, e teremos 10 agraciados. Eu ainda não posso divulgar o nome, porque nós vamos divulgar na próxima semana, num momento conjunto para toda a imprensa. Então, a Ari Serra Gaúcha também tem uma assessoria de imprensa, que é a Alessandra Muraro, a Lisiane Zago, estão preparando o material, onde nós vamos divulgar os 10 agraciados, mas já coloca na tua agenda, Miguel, é dia 3 de dezembro, uma quarta-feira, ali na Cantina Tonete. Vai ser um momento bem emocionante, bem bacana. É um dos grandes momentos da Ari Serra Gaúcha. A gente tem outros projetos, nós dividimos em comitês, os comitês estão trabalhando já, muito, né, cada um fazendo as suas coisas, mas esse é o momento em que congrega, se reúne todo mundo, os que já foram homenageados, os que vão receber, os familiares, nós todos da diretoria, para prestar homenagem pela trajetória, sempre é pelo conjunto da obra, não é pelo momento que a pessoa está vivendo, mas é pela sua trajetória, pelo seu caminho dentro da comunicação de Caxias e da Serra Gaúcha. Perfeito. E a Ari tem um papel importantíssimo nessa validação da comunicação, né, nesse selo de qualidade que é preciso ter devido aí a essas transformações tecnológicas. Qualquer pessoa, né, pode fazer a sua live, todo mundo tem direito, né? Qualquer pessoa pode, né, trazer a sua informação, verdadeira ou não, mas a responsabilidade tem que estar por trás de uma marca, de um CNPJ, de uma... Eu não quero falar, né, muito difícil, né, de uma especialização, não é? De um estudo, né, Lisete? E isso é um desafio, né? Sim, tanto que as categorias mudaram. Por exemplo, o troféu começou em 2008. Em 2013, eles cresceram, porque era só para imprensa, jornalistas. Aí, em 2013, eles colocaram a categoria de relações públicas e de propaganda, publicidade, marketing. Eu recebi lá em 2013 ainda. Agora, há transformações, porque nós não tínhamos, por exemplo, marketing digital. Hoje, nós temos profissionais formados que atuam no marketing digital, que tem blogs. O Miguel não tinha o Sabe Caxias há anos. Agora tem. Então, tem blogs, tem marketing digital, tem sites com informações feito por profissionais da comunicação. Então, você vê que houve uma transformação muito grande nesse processo da comunicação. E isso também o troféu tem que acompanhar os novos tempos, né? Claro. Nós temos que acompanhar os novos tempos. E o desafio de manter a qualidade é maior, mas ao mesmo tempo ele reúne mais forças, né? Certamente. Que é o debate permanente, né, de todos os dias, né? Muito bom. Obrigado, querida Lisete Ozelami. Eu que agradeço, sempre muito gentil aqui com a Interface. A gente realiza o Sálvia, a realização aqui da Interface Comunicação e Eventos. Esse ano a gente está comemorando os 30 anos da empresa. Nós temos o apoio do Sebrae, Gustavo Reck começou com a gente lá em 2019, temos o apoio do SEG e de várias entidades, o pessoal que, enfim,
mas o trabalho aqui começa em janeiro, sempre, para o Sálvia, termina em dezembro, ou seja, ele não termina nunca. A gente emenda um no outro. É assim, semear para colher, é igual à agricultura, né? E às vezes chove, e às vezes venta, é um desafio, né? Um trabalho duro, mas satisfatório, com certeza. Você é muito recíproca também, toda vez que me atribuo, né, o direito de te pedir alguma coisa, você amplia, né, aquilo que a gente pede. Eu tive no teu programa 2 vezes esse ano, então quer dizer, muito feliz aí. Volta lá de novo, a gente arruma sempre um bom motivo para voltar. Que bom, exatamente. Volte sempre, né? É o lema do saquinho de pão aquele. Muito obrigada, Miguel. Você também sempre muito generoso com o Sálvia, com os nossos projetos, os nossos eventos. Sim, nós precisamos divulgar. A gente tem uma máxima aqui, que eu falo seguido também na rádio: não adianta você ter um bom produto se você não contar isso para ninguém. Então, a gente precisa divulgar, a gente precisa falar, a gente precisa fazer. E Caxias está acontecendo muitos eventos. Ontem estava nenhum de nós no Aldeia Sesc, no Parque dos Macaquinhos. E eu lá filmando e curtindo a música deles, uma delícia, né? Aliás, tu botaste uma imagem aérea bem legal, não sei de onde que tu... Né? Do apartamento, que a gente mora ali na frente. Sim. E aí eu filmo do apartamento, tudo que está acontecendo, eu fico de camarote, tá bem bom. Mas bem depois... Legal. Começou a vir uma nuvem preta baixar ali, eu digo, ai, meu Deus do céu, vai chover muito. Mas é muito bacana, muitas coisas acontecendo em Caxias. Bem bacana. Sim. Obrigada, Miguel. Valeu, um beijo, valeu. Tchau, tchau. Obrigada, super abraço. Tchau, tchau. Valeu, até tchau, o Sálvia. Tchau. Até mais. Tchau. Muito bem, estamos apresentando Teoria de Tudo, a querida Lisete Ozelami conosco aqui. Vamos a um rápido intervalo da Unicesumar e voltamos, então, com a nossa pauta do Cidadania. Uso excessivo de telas por crianças preocupa especialistas. Se você, ao vivo, não conseguiu voltar, deixa acabar esta transmissão. Você pode voltar, você pode acompanhar também pelo YouTube. O Teoria de Tudo faz um rápido intervalo. Nós Fazendo a sua graduação EAD na Unicesumar, você também conta com ferramentas extras que turbinam sua carreira desde o primeiro dia, como o curso de Gestão do Tempo, que além de ser oferecido gratuitamente para os alunos, é com um dos maiores experts do Brasil, o Rafael Medeiros. Ele já treinou iFood, Porsche, Coca-Cola e até o Comitê Olímpico. Você aprende a vencer a procrastinação, organizar sua rotina e ainda agrega valor ao seu currículo. E por falar em currículo, sabe como anda o mercado de trabalho por aí? Para quem estuda na Unicesumar, temos mais de 50 mil vagas de estágios, emprego, além de conteúdos relevantes sobre a carreira na nossa plataforma exclusiva, em parceria com a GUP, empresa líder em RH no Brasil. E que tal mergulhar em culturas diferentes com vivências internacionais? Aqui, a gente tem o Unicesumar Experiências Globais, que é um programa que te coloca em contato com estágios no exterior, intercâmbio presencial e virtual, voluntariado, cursos de idioma, coisa que nenhuma outra EAD faz. E se bater aquela dúvida nos estudos, o programa Ampliar coloca você em aulas ao vivo e em grupo, com monitoria personalizada que aborda os conceitos básicos das áreas de conhecimento como exatas, tecnologia, química, fotografia e muitas outras. Já são 90 mil alunos que aprenderam assim. E aqui você escolhe livro físico ou digital. Se for digital, você nem gasta seus dados de internet para acessar os materiais. Tudo para você chegar lá sem desculpas. Quer um diploma que abre portas desde o primeiro dia? Inscreva-se na EAD Unicesumar. Telas digitais é uma realidade do século XXI. Um dos desafios para os pais hoje em dia é estabelecer os limites saudáveis para que crianças e adolescentes usem celulares, tablets e computadores, garantindo um desenvolvimento adequado. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a neuropsicóloga Sara Bonates. Sara, muito obrigado por participar aqui do Cidadania. E, assim, esse é um grande desafio na formação de crianças e adolescentes hoje em dia, né? Para quem está em casa, já vai entendendo que esse assunto, o que significa de fato, o que é nomofobia, o que caracteriza esse vício?
É um grande prazer estar aqui, Hermes. Então, a nomofobia é quando a gente faz um uso excessivo de dispositivos eletrônicos, causando comportamentos que vão ser classificatórios como um vício mesmo, que anteriormente a gente não tinha tanto acesso a saber que existia um vício específico por isso, mas a gente já conhece como funciona o vício em outros tipos de substâncias, de situações, enfim. Funciona do mesmo jeito, é como, por exemplo, para quem está em casa entender, é como se fosse um vício em bebida, um vício em jogos, funciona do mesmo jeito para criança e adolescente viciada em tela de celular? Então, essa é uma questão muito importante, porque se a gente for pensar na estrutura cerebral e na forma como o nosso cérebro funciona, a gente pode dizer que sim, a forma de funcionamento de um cérebro que tem um vício é muito semelhante, é muito parecido, tanto seja um vício em telas, quanto um vício em comida, em pornografia. Então, é uma questão bem preocupante, especialmente quando a gente fala em crianças e adolescentes. Você é neuropsicóloga, você atende em especial crianças e adolescentes. Você trabalha muito com esse público. E assim, poxa, a minha geração não viveu isso, porque não era uma geração criada com telas. É muito frequente? Chegam muitos pacientes assim? É extremamente frequente. Eu tenho cerca de 10 anos de experiência com crianças, adolescentes e famílias, né, no geral, especialmente mães, e tem ficado cada vez mais presente dentro da clínica, e é um problema que vem se agravado, vem elevado, assim, de uma forma realmente muito preocupante, porque cada vez mais a gente normaliza, a gente vê que tem cada vez mais crianças nas telas de uma forma que é excessiva, que faz mal e que pode até simular sintomas de transtornos mesmo. Vamos falar um pouquinho, então, para quem está em casa possa entender, Sara, quais são os sintomas mais comuns, o que é que os pais devem ficar atentos? Então, eu acho que para contextualizar bem, é importante a gente entender como que a tela funciona em excesso desde os primeiros anos de vida, desde os bebezinhos, né? Se a gente for pensar no que a OMS recomenda, é que até os 2 aninhos de idade seja 0 telas. A gente não expõe essa criança, esse bebezinho, às telas. A partir de 2 anos até mais ou menos 5 anos de idade, o recomendado é que seja um tempo mínimo, 1 hora de tela no máximo e de preferência menos que isso, né? E a partir daí, se recomenda que tenha ali uma média de 2 a 3 horas de tela, né? Mas não é a realidade que a gente tem visto atualmente. E aí, esses problemas de comportamento, esses problemas emocionais que podem advir e que vão ser generalizados para outras questões mais importantes, como, por exemplo, problemas cognitivos, dificuldades escolares e tudo mais, vai depender muito da idade da criança. Então, quando a gente fala de bebezinhos que são expostos a telas, a gente vai falar de atrasos do desenvolvimento, especialmente atraso de fala, atraso de a parte motora e de criatividade também, porque a gente precisa que esse bebê esteja em outras atividades e não só na tela para poder aprender, né, essas habilidades que são importantes para a vida dele. E aí isso vai se elencando a partir de outras idades. Na primeira infância, a gente pode ter dificuldades ainda persistentes de linguagem, então crianças que têm atrasos na comunicação, que não conseguem ter uma comunicação coesa e que isso pode até simular, né, alguns sintomas que podem se confundir com um transtorno do espectro autista, um transtorno do neurodesenvolvimento propriamente dito, né? Eu diria que os pais eles precisam estar bem atentos justamente a isso em primeiro ponto, a atrasos, a comportamentos que não são esperados e que eles veem que diferem ou da infância deles ou de outros filhos, enfim. Comparar, a gente sempre coloca na psicologia que não é uma coisa adequada quando a gente expõe isso para outra criança e faz ela se sentir inferior por isso. Porém, é importante a gente ter um comparativo para entender o que é normal, o que não é, né? E se fugir do normal, procurar um profissional que seja especialista em infância, em adolescência, para poder identificar isso. Nas crianças maiores, eu diria que tem alguns comportamentos que a gente precisa estar mais de olho. Então, por exemplo, um isolamento social, tanto dos coleguinhas, da família também, então uma preferência por telas, independente de qualquer outra coisa que possa ser tentadora para a idade. Então uma criança que ela prefere estar na tela do que estar num jantar com os primos, brincando, sair de casa nos finais de semana, né? Isso é um índice de preocupação.
especialmente quando a gente pensa também que as telas têm ali redes sociais, em que essa criança, esse adolescente pode entrar em contato, né, com, enfim, pessoas que são mal intencionadas, que vai tirar desse ambiente social saudável e colocar num ambiente de socialização que é doentio, que não é adequado. Além disso, a gente tem a irritabilidade, explosões comportamentais importantes, quando a criança ela se sente frustrada por um jogo na tela, ou quando os pais tentam tirar essa tela da criança, né? E outras questões que vão ser mais sutis, como dificuldades de sono, dificuldades na própria escola, que não tem ali um motivo muito bem delimitado, seria algumas alterações comportamentais para os pais estarem de olho. Você falou vários marcadores interessantes e me deu vários ganchos. Eu vou começar lá de trás. O primeiro, a Suécia, ela acabou alterando finalmente, porque é o seguinte, quando surgiu o avanço tecnológico, a chegada dos tablets, eles determinaram que as escolas pudessem utilizar somente tablets e largassem a caneta, o papel, o lápis. E eles voltaram atrás nessa decisão quando perceberam que estava tendo um atraso cognitivo, né? Isso bate muito com o que você falou, dos riscos das crianças serem expostas muito cedo, não é? O prejuízo é grave assim mesmo? Extremamente grave. A gente pensa que a criança, o bebezinho, é um ser humano em desenvolvimento, mas principalmente, por um viés profissional, a gente pensa que é um cérebro em desenvolvimento. A gente tem o que a gente chama de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar e se desenvolver a depender de diversas demandas, enfim. Quando a gente coloca uma criança tão pequenininha, que tem uma neuroplasticidade fantástica em comparação a outras idades, para ficar só em um mesmo tipo de atividade, em que ela não tem ali uma criatividade sendo colocada em prática, ela não tem também o movimento motor, ela não tem várias experiências da vida sendo colocadas em exercício, a gente pode ter ali danos que, se forem a longo prazo, vão se estabelecer para o resto da vida, né? E essa questão que você colocou é muito importante. Então, a questão de pegar o lápis, de fazer atividades motoras finas, né, que usam as mãos, os dedinhos, é muito importante. A gente não pode delegar tudo isso para as telas, porque são habilidades que a criança vai começar com uma massinha de modelar, com lápis, com um pincel, e futuramente isso vai se expressar na leitura e na escrita, vai se expressar na forma como a criança consegue conversar de uma forma adequada com o outro e expressar ali os seus pensamentos, porque quando a gente pensa em um bebezinho ou uma criança que está começando a desenhar e passando por fases do desenvolvimento, que também são fases do desenho infantil, né, segundo Piaget, a gente pensa o seguinte: é uma criança que ela está colocando as ideias, colocando a fantasia, colocando a vivência dela no ambiente familiar e com os coleguinhas ali no papel, para posteriormente ela conseguir conversar sobre aquilo, expressar as emoções dela, né? E se a gente pula essa etapa, a gente mina essa criatividade, essa habilidade de fantasia, a gente está prejudicando não somente o desenvolvimento motor, mas a gente está prejudicando o desenvolvimento criativo, mental e emocional da criança também. Outro gancho que você trouxe no final da sua fala, logo ali no começo, é a respeito dos perigos de você dar, já numa idade um pouco maior, ali no fim da infância, início da adolescência, dar total autonomia para o uso das telas, aí, em especial dos smartphones, nas redes sociais, né? Até fazendo aqui uma analogia, é como se você deixasse a sua filha, seu filho, criança, solto no bairro mais perigoso da cidade, né? Vamos falar desses perigos também? Sim, eu acho que inclusive é uma analogia muito interessante, porque os pais muitas vezes eles têm a percepção de que os filhos eles estão seguros por estarem dentro do quarto com o computador, estão ali próximos dos pais, mas a internet tem virado um mundo à parte. Então, assim, uma coisa que eu bato muito na tecla, tanto em consultório, com os pais que estão comigo, quanto nas redes sociais, é sobre essa necessidade de vigilância. As crianças, elas não têm uma autonomia e não têm um desenvolvimento cerebral suficiente para fazer essa distinção. Então, a gente tem, sim, mesmo com adolescentes, é claro que é uma prática diferente, um cuidado diferente, mas a gente tem que ter essa vigilância do comportamento nas redes.
né? Uma criança ou um adolescente que tem acesso a redes sociais já é uma coisa que a gente considera inadequado. E se tem um acesso às redes sociais na adolescência, na pré-adolescência, que isso seja muito bem manejado, que os pais saibam qual é o conteúdo que aquele adolescente está acessando, é adequado para a idade, se não é adequado, ter uma comunicação aberta, né? Trabalhar com isso, porque realmente é um mundo à parte, é um mundo muito perigoso, em que pessoas do mundo inteiro estão entrando em contato com essa criança e muitas vezes com intenções que não são das melhores. Isso até para ficar claro para quem está em casa, a gente falar mesmo situações de crimes como pedofilia, ou de desafios que propõem que a criança se mutile, se machuque, ou ela acaba sofrendo bullying só por ser quem é muito cruel. E a criança não está desenvolvida, a criança, o adolescente, para lidar com nada disso. Nem deveria. Isso. A gente que é da área de saúde mental e da saúde intelectual, eu diria assim também, né? A gente trabalha muito com os conceitos que vão aparecendo na vida dos adolescentes. A gente fala muito do bullying, e o bullying, ele é muito voltado essa visão para a escola, para as relações que são ali palpáveis, né? E agora a gente já tem um termo novo, que é o cyberbullying, que a gente já sabe que pode acontecer tanto nas redes, por pessoas que esse adolescente, essa criança conhece, quanto por pessoas que são desconhecidas. A partir daí, a gente está tendo até casos de golpes que são aplicados nas crianças e nos pais, por meio de uma manipulação do comportamento da criança. Então, são ameaças que acontecem depois da criança mandar uma foto desnuda, uma foto numa situação que os pais com certeza não querem que seja exposta na internet. São situações que vão acontecendo porque as crianças, elas são imaturas a nível neurobiológico, né? E acabam sendo alvos fáceis desse tipo de situação. Vamos pegar nesse sentido, como você vê, Sara, como neuropsicóloga, como profissional que lida com isso diariamente, o projeto, que agora já é lei, que proíbe o uso de smartphones nas escolas, você considera positivo? Considero positivo. Acredito que o ideal seria que o governo não precisasse intervir diretamente nessas questões, né? E que a escola fosse um ambiente que já tivesse uma separação muito boa disso, mas a realidade é que a gente tem tido muitos problemas em relação ao uso de telas dentro do contexto escolar, do contexto de aprendizagem. Então, assim, a escola é um ambiente em que a tela, se ela for utilizada, ela deve ter uma mediação muito direta do professor, do educador. Então, assim, a gente sempre trabalha com redução de danos, né? A gente sabe que uma criança, um adolescente, ela vai utilizar a tela e isso é uma coisa que vai fazer parte da vida de todo mundo. Não fazia antes, agora faz e cada vez vai fazer mais. Mas a escola é um local em que o aprendizado deve estar acima de outras atividades, de outros instrumentos, dispositivos eletrônicos que vão sugar ali justamente da criança o que é preciso que esteja direcionado para o estudo. Então, a atenção, a capacidade de memorização, tudo isso, quando a gente utiliza telas em excesso, é prejudicado. E no momento que a criança está na sala de aula, se ela tem o acesso às telas de uma forma, né, totalmente sem supervisão, além de ela não estar direcionando o potencial cognitivo dela para aprender, para se desenvolver, que o ambiente é para aquilo, né, além disso ainda está se colocando em risco dentro do próprio contexto escolar. Então, é realmente uma situação que, com certeza, os profissionais que são da saúde e educação vão concordar, 0 telas no momento que está na escola, que está com o objetivo de participar de atividades pedagógicas, lúdicas. Existem movimentos hoje internacionais, até o psicólogo Jonathan Haidt, com certeza você já deve ter lido muita coisa dele, ele faz uma campanha mundial, né, a respeito desse controle, às vezes até um pouco mais radical nesse sentido. Você acha que é viável, no mundo de hoje, uma proibição, por exemplo, de crianças e adolescentes, um controle mais rígido? A gente consegue fazer? Os pais conseguem fazer isso? Eu sou de uma forma de trabalhar diferente. A minha forma de trabalhar é focada na redução de danos e no uso saudável das telas por crianças e adolescentes. Então, a forma como eu defendo que as crianças devem ter acesso às telas é sempre com muita vigilância e responsabilidade. E como são cérebros imaturos, a gente precisa que o cérebro maduro, que é o pai, o educador, esteja fazendo essa supervisão, né? Então, assim, eu acredito que é possível conviver de uma forma saudável com as telas, mas que os pais, eles não estão preparados ainda por isso. Eu acho que entra muito nisso que a gente conversou na época dos pais, em que não tinham telas ou acesso a telas
era muito controlado, não é dessa forma com redes sociais que a gente tem hoje, é uma coisa muito nova para eles. Isso de ter que lidar com essa questão das telas com os filhos e uma questão que vai trazer perigo, que vai trazer um uso excessivo, né? E essas práticas educativas parentais, então, psicólogos, educadores que trabalham nessa área, estarem indicando para esses pais os melhores caminhos de fornecer as telas para as crianças é essencial. Agora eu fiquei pensando, então a terapia não é só com as crianças e adolescentes, é também com os pais, como mediadores, né? Como é que eles chegam e como é que eles recebem essa orientação de que eles têm que ter essa presença mais firme na mediação? Não é proibindo de vez, mas assim, eles têm que ter um papel mais atuante, né? Mais presente. Sim, inclusive a gente tem a prática de orientação parental, que para profissionais que são realmente especialistas em infância e adolescência, entendem do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento da adolescência, é uma prática que ela está presente já no consultório, né, e faz parte da psicoterapia e também dos processos de avaliação neuropsicológica, está orientando esses pais sobre isso. Os pais que chegam para a gente depende muito da demanda, né, mas geralmente os pais que chegam para a gente, eles estão muito confusos. Eles não sabem exatamente o que pode ser um sintoma de um transtorno, o que pode ser um sintoma de uma educação parental que não está bem ajustada, e a gente vai fazendo essa orientação parental para poder indicar para esses pais melhores formas de conduzir a parentalidade, não somente em relação a telas, mas qualquer outra questão que venha para o consultório. Em relação às telas, eu observo que os pais eles chegam ainda assim muito sem um parâmetro, sem como fazer esse tipo de controle, né? E a gente faz essas orientações a depender de cada família, da realidade, de como que a gente consegue diminuir esse tempo de tela sem virar um inimigo da criança. Vou aproveitar aqui, me veio agora à mente uma outra situação mais específica, mas eu acho importante a gente falar. A gente tem cada vez mais a presença no mundo inteiro e nas famílias brasileiras de crianças dentro do espectro autista. E já existem estudos, né, que o espectro, o nome já diz tudo, é um espectro, é muito amplo, né, a gama de pessoas que estão dentro dele. Mas existem estudos que mostram os efeitos nocivos das telas, né, do excesso de telas, em especial nessas pessoas do espectro autista. É assim mesmo? Explica pra gente. Eu acho que é importante a gente colocar uma coisa que separa um pouco algumas fantasias sociais sobre isso. Então, assim, as telas, elas não causam autismo. Então, independente dessa criança, desse bebezinho ter sido exposto a telas desde muito cedo, não é uma causa para o autismo. Porém, a gente sabe que essa população tem um modo de funcionamento cerebral diferente, que vai ter uma propensão maior a reagir intensamente ao uso, a ter o vício, né? Então, sim, crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista precisam ali de uma regulação maior no uso de telas. E, na verdade, talvez não só a regulação, em alguns casos até proibição, ou não? Olha, isso depende bastante. Eu seguiria a recomendação da OMS, com certeza. E eu acho que a nível de redução de danos, a gente precisa falar para esses pais que as telas elas não podem ser um coterapeuta, não podem ser uma babá. Então, assim, crianças que têm transtornos, elas demandam muito mais do que crianças típicas. E o que a gente vê é uma tendência em momentos desafiadores, para evitar uma crise, os pais colocarem as crianças nas telas. E isso, na verdade, pode calar aquele momento de crise momentaneamente, mas a gente está alimentando ali um problema maior que está por trás. Então, por exemplo, uma criança que tem transtorno do espectro autista ou tem um TDAH, por exemplo, vai ter uma liberação de dopamina que é desregulada no cérebro. Recebe esses estímulos da tela, que são com movimentos rápidos, cores vibrantes, muito som, né? São muitos estímulos, eles recebem e processam isso no cérebro de uma forma diferente. Então, a gente precisa entender que não necessariamente a proibição vai ser um caminho, mas que a gente precisa regular muito melhor e tentar regular também o nosso comportamento como adultos, né? De tentar entender quando que aquela frustração de lidar com a criança depois de um dia de trabalho cansativo, que você também está desregulado, ela é necessária, né? É necessário a gente ter esse momento para interagir com os nossos filhos, sejam típicos ou atípicos, mas crianças atípicas precisam muito mais dos pais como coterapeutas, como reguladores, mais do que uma tela. E casos, né? A gente sabe que o autismo, como bem você disse, é um espectro,
Então, a gente vai ter crianças com manifestações muito diferentes, e aí essas crianças precisam estar em equipe multidisciplinar, em acompanhamento, principalmente com o psicólogo. E o psicólogo pode verificar ali com os pais da criança quais são as realidades daquela família, como que é o uso de telas, como que a gente pode modificar isso de uma forma que seja mais saudável para todos, então não só para a criança, mas para a relação entre os pais, os cônjuges mesmo, e fazer modificações que sejam adequadas para a realidade dessa família, dessa criança, né? E aí, a depender, se a gente está falando de uma criança, por exemplo, que tem um nível 3 de suporte, que precisa de muito mais suporte para atividades do dia a dia e que ela está reagindo de uma forma extremamente exacerbada ao uso de telas, então a gente vai precisar ter uma conduta diferente. Eu não digo que em nenhum caso a gente vá proibir. Então, em alguns casos é importante sim a gente retirar as telas completamente. A gente tem que ter uma certa parcimônia nisso, né? Mas em alguns casos a gente vai ver que é necessário. Sara, o ser humano, ele lida com vários tipos de vício ao longo da existência da humanidade. Na sua visão, no século XXI, o nosso desafio é conseguir aprender a lidar e a tratar da nomofobia, desse vício em telas. Você acha que é o desafio do nosso século? Sem dúvidas. Sem dúvidas, eu diria que sim, é o maior desafio, não somente dentro dos lares, das famílias que já estão percebendo que o uso de telas pode ter o seu lado bem negativo, mas principalmente para os profissionais que trabalham com isso, né? Então, para a gente também é um grande desafio, a gente precisa muito do suporte dos profissionais todos juntos em busca disso, então médicos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e neuropsicólogos, né, numa equipe, além da escola, dos pedagogos, para poder orientar condutas que sejam adequadas e que vão se manter ali em comportamentos adequados em vários contextos. Então, sim, é um grande desafio, mas eu acho que aos pouquinhos a gente está conseguindo andar e perceber isso. Recentemente, a gente teve alguns estudos que revolucionaram nesse ponto, porque a gente já entendia que as telas traziam aspectos negativos se o uso fosse em excesso, mas essas pesquisas já trouxeram a neuroimagem. Então, a gente já tem ali um marcador muito bem delimitado de como que o cérebro funciona com um uso adequado de telas ou zero telas e como ele funciona com um uso excessivo de telas dentro de um parâmetro de vício mesmo. Então a gente vê que é uma coisa que já é tangível, a gente já pode dizer que é comprovado cientificamente que tela em excesso faz muito mal para o desenvolvimento cerebral de criança, adolescente e também para os adultos. Antes da gente encerrar, o que você diria para um pai, uma mãe que está assistindo a gente agora, ou para um adolescente que está se reconhecendo como uma pessoa que está enfrentando esse vício? O que você diria? Eu diria para os pais para procurarem profissionais especialistas, para trabalharem essas dificuldades que vêm aparecendo em casa, juntamente com um profissional, porque não precisa passar por isso sozinho, e muitas vezes o que a gente pensa que é inofensivo, que não está fazendo mal e a gente consegue manejar, precisa sim do apoio de um profissional. Então é um problema real, é um vício real e a gente precisa trabalhar com isso. E se tem adolescentes que têm alguma dificuldade para lidar com vício, com telas, cyberbullying, procure também a ajuda de um profissional, se não se sentir confortável para expressar tudo que sente ou que passou nas redes sociais para os pais, que um psicólogo infantil, um psicólogo da adolescência possa ajudar também. Sara Bonatti, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada a você. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa em sério. Ei, cara, você pensa demais, você pensa como os hipopótamos. Ei, cara, você comanda demais.
ficamos melhores, ficamos anos. Mais velhos ficamos melhores, ficamos anos. Tempo maluco, parcialmente nublado. Viva a vida, não fique parado. Tempo maluco, parcialmente nublado. Viva a vida, não fique parado. Cadê a ética do governo? Cadê a ética das nações? Todos os deveres da Constituição. Você parece humano, vem mudando a todo instante. Você parece humano, vem mudando a todo instante. Tempo maluco, parcialmente nublado. Viva a vida, não fique parado. Tempo maluco, parcialmente nublado. Viva a vida, não fique parado. Tempo maluco. Você tem que viver até o limite, não pensar velhas histórias, deixar o tempo responder. Agora é mais fácil entender. Nada para o amanhã. Se hoje eu sei as coisas do mundo, mesmo assim ajuda um pouco pra termos que chorar. Ei, cara, você fala demais. Ei, cara, você pensa demais. Ei, cara, você mente demais. Ei, cara, você cheira demais. Fala, pensa, pensa e fala. Fala, pensa, cheira e fala. Fala, pensa, rouba e fala. Demais. É demais. Nunca mais. Yeah. Cara, você fala demais, pensa demais, fala demais. Ei, cara, você fala demais, pensa demais e fala demais. Fala, pensa, pensa e fala. Fala, pensa, pensa e fala. Fala, pensa, pensa e fala. Fala demais, fala demais. Cadê a ética do governo? Cadê a ética das nações? Todos os deveres da Constituição. Você parece uma nuvem, Mudando a todo instante. você parece uma nuvem. Mudando a todo instante. Tempo maluco, passamente nublado. Viva a vida, não fique parado. Tempo maluco, passamente nublado. Viva a vida, não fique parado. Ha! Tempo maluco. Tempo maluco. Yeah! Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro?
Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Quando não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando, CPR Rodas e Pneus. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. A sua graduação EAD na Unicesumar, você também conta com ferramentas extras que turbinam sua carreira desde o primeiro dia, como o curso de Gestão do Tempo, que além de ser oferecido gratuitamente para os alunos, é com um dos maiores experts do Brasil, o Rafael Medeiros. Ele já treinou iFood, Porsche, Coca-Cola e até o Comitê Olímpico. Você aprende a vencer a procrastinação, organizar sua rotina e ainda agrega valor ao seu currículo. E por falar em currículo, sabe como anda o mercado de trabalho por aí? Para quem estuda na Unicesumar, temos mais de 50 mil vagas de estágios, emprego, além de conteúdos relevantes sobre a carreira na nossa plataforma exclusiva, em parceria com a GUP, empresa líder em RH no Brasil. E que tal mergulhar em culturas diferentes com vivências internacionais? Aqui, a gente tem o Unicesumar Experiências Globais, que é um programa que te coloca em contato com estágios no exterior, intercâmbio presencial e virtual, voluntariado, cursos de idioma, coisa que nenhuma outra EAD faz. E se bater aquela dúvida nos estudos, o programa Ampliar coloca você em aulas ao vivo e em grupo, com monitoria personalizada que aborda os conceitos básicos das áreas de conhecimento como exatas, tecnologia, química, fotografia e muitas outras. Já são 90 mil alunos que aprenderam assim. E aqui você escolhe livro físico ou digital. Se for digital, você nem gasta seus dados de internet para acessar os materiais. Tudo para você chegar lá sem desculpas. Quer um diploma que abre portas desde o primeiro dia? Inscreva-se na EAD Unicesumar. Seus olhos sejam o seu coração, que sua vida seja muito mais feliz. Estamos só pedindo que nos dê a mão, um elo na corrente desta união. Que você receba toda a gratidão, que a vida te proteja com amor e paz. Será muito bem-vinda a sua doação, um mundo mais humano que a gente faz. Neste Natal, que todos tenham alegria. Feliz Natal, um prato cheio de comida. Neste Natal, que todos tenham esperança. Feliz Natal, um sonho simples de criança. A Ação da Cidadania Caxias pede sua solidariedade neste Natal. Sua doação é muito importante para um Natal sem fome.
Faça a sua doação. Neste Natal, que todos tenham alegria. Feliz Natal, prato cheio de comida. Neste Natal, que todos tenham esperança. Feliz Natal, Sonho simples de criança. neste Natal, que todos tenham alegria. Feliz Natal, Com prato cheio de comida. neste Natal, que todos tenham esperança. Feliz Natal, Sonho simples de criança. Que seus olhos sejam o seu coração. Que sua vida seja muito mais feliz. estamos só pedindo que nos dê a mão, um elo na corrente desta união. Que você receba toda a gratidão. Do Brasil. Aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das nossas comemorações e testemunhar o apreço que tenho no ano de trabalho como colaborador direto da obra de reconstrução. Precisa grana para almoçar, precisa dinheiro para transportar a luz, a escola e o aluguel, e outras dívidas vão para o pinel. Como é que eu faço para não comer? Como é que eu faço para sobreviver? Trabalho sempre como um louco, no fim do mês o resultado é pouco. Trabalhadores do Brasil. Salário mínimo! Salário mínimo! Mulher e filhos para sustentar, e aquela de quebra pra parasitar. A cada dia fica mais difícil viver honrado sem ter nenhum vício. Faz isso, aquilo, aquele outro. Chegou atrasado, pois eu te desconto. Quanto é que eu ganho, pois eu vou dizer. Você nunca mais irá se esquecer. Salário mínimo! Salário mínimo! Ha! Precisa força para aguentar o dia a dia nos escravizar. Eu já não sei o que é que eu vou fazer. Ando pensando em desaparecer. Pagando caro já não tem desconto. Já não aguento mais relógio ponto. Quanto é que eu ganho, pois eu vou contar. Você não vai mesmo acreditar. Salário mínimo! Uou, uou, uou! Salário mínimo! Salário mínimo! Uou, uou, uou! Salário mínimo! A livraria Mercado de Ideias está de volta ao centro da cidade. Completando 30 anos no mercado, sob a especializada curadoria da livreira Maria Helena Lacava, a livraria Mercado de Ideias está fisicamente, novamente, na Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa.
Os livros estão mais vivos do que nunca. Pesquisas especializadas apontam para a revitalização do mercado do livro em papel. Sentir o cheiro, o peso, o prazer colecionável de um bom livro é algo de valor inestimável e que ultrapassa as barreiras. Nem a leitura digital, nem a inteligência artificial substituirão a magia do livro. Venha bater um papo e conhecer a boa e velha Livraria Mercado de Ideias. De volta fisicamente à Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Encontre ótimos livros, sugestões e variedades e converse com uma curadoria experiente. O livro é sempre um bom presente em qualquer ocasião. A cultura é sempre elegante. Livraria Mercado de Ideias. Ideias que você compartilha de verdade, porque os livros são eternos. Muito bem, chegamos ao final desta edição do Teoria de Tudo, em busca da razão perdida, pensando bem, dá para ser feliz. Muito obrigado a você que está conosco. Tem mais essa semana toda, tem programação. Semana passada teve um monte de resenha pop, né? Resenha pop aí com Show Memory, com o Fernando Aver e a Mirta Gomes, com os Coringas. Tem entrevista com o Tonho Bacoso. Essa semana tem Mississippi Delta Blues. É fim de ano com um monte de coisas acontecendo, não é? Tem o troféu Didi a Bandeira, tem aí a posse, né, do Sindicato dos Plásticos do Simplás, Orlando Marim, e da nova diretoria da ANERGS. Muita coisa acontecendo fim de ano e é bom, né? Que depois vem o ano que vem e a vida continua, tá bem? Muito obrigado! Você viu aí também que nós incluímos neste programa o clipe Natal Sem Fome 2025 da Ação da Cidadania, que nós fizemos esse ano, uma trupe de amigos totalmente voluntários, doados aí para a Ação da Cidadania, aquela do Betinho, né? O Natal Sem Fome, que já tem aí mais de 30 anos, trazendo alento para muita gente triste que passa necessidade neste nosso mundo. Passa fome mesmo, né? Não só necessidades psicológicas, passa fome. Fome, não ter pão, não ter água, né, potável, é muito triste, né? E nós não podemos nos dizer civilização enquanto agimos desta forma. Um abraço, é o Teoria de Tudo, até o próximo, tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa